Estamos aqui no Tá Dominado. Meu nome é Rogério, meu e-mail de rodriguesrogério@tadominado.com. Então, vamos para uma aula de física, né? Nós vamos falar hoje sobre corrente elétrica, tá? E vamos ver os objetivos. Bem, primeiramente entender o conceito, né, de corrente elétrica e possibilitar um cálculo da corrente elétrica num fio. Falar sobre a lei de Ohm, né, sua relação com a tensão, né, resistência, e também a resistência equivalente de associação de resistores, bem como a potência elétrica nós vamos calcular, tá ok? Bem, nós sabemos que num fio, os portadores de carga, isto é, quem permite a corrente elétrica, são os elétrons. Eles são no fio as partículas que têm essa mobilidade, tá? No entanto, num fio nós temos um movimento elétrico. Os elétrons estão em movimento devido ao aquecimento térmico, não é? Então, a energia térmica faz com que esses elétrons estejam em movimento constante. No entanto, esse movimento é caótico. Se trata então da corrente elétrica, né? Que movimento desses elétrons que causa a corrente elétrica. Então a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, não o movimento caótico. Nós temos ainda o movimento caótico devido ao aquecimento, né? Energia térmica. No entanto, quando você estabelece então uma ligação, uma bateria, uma fonte externa, esses elétrons começam a ter uma velocidade de arraste, uma velocidade com uma certa direção, não é? Que nós vemos aí nesse desenho abaixo, tá ok? Bem, o que é a corrente elétrica? Como que a gente define em termos da física clássica? A corrente elétrica seria a quantidade de carga que estaria passando numa seção reta de um fio. Então a gente está analisando aqui um fio e a quantidade de cargas que estão passando durante um certo tempo por uma região do fio, uma seção reta, uma área do fio, tá? Então aqui essa carga nós escrevemos como um número, né, delas vezes a carga elementar, que é a carga do elétron, tá ok? E ΔT aqui é o tempo, tá vendo? Então vamos dizer que num certo intervalo de tempo, nós temos formado um volume, né? Imagine que aqui esse cilindro que corresponde ao pedacinho do fio, ele tem um certo volume. Como que é esse volume? Ele tem uma certa área, aqui uma certa área, a área da seção reta do fio, e tem um certo comprimento, O comprimento é esse daqui, comprimento L, podemos chamar, ok? Bem, essa distância depende, vamos dizer, da velocidade dos elétrons do tempo. Uma relação que a gente conhece bem do movimento retilíneo uniforme. Então, lembrando que o volume não é área vezes comprimento. Então, se a gente escrever esse L, como sendo a velocidade vezes o tempo, então o volume, que é a área vezes o L, vai ficar A, que é a área, vezes a velocidade, vezes o ΔT, que é o tempo, tá? Agora, a quantidade de carga nesse volume é dada pelo quê? A carga vezes uma densidade volumétrica vezes o volume, porque essa densidade, esse N aqui,
seria o número de cargas por volume. É um número que é importante utilizar, né? É por isso que a gente coloca ele aqui. De tal forma que, se a gente dividir então nessa expressão pelo tempo, nós obtemos a corrente. Então, a corrente vai ser dada por M, que é a densidade de elétrons, né? Uma quantidade que pode ser medida, que é vezes a carga do elétron, vezes a área, vezes a velocidade do elétron, tá? Então, uma vez que a gente coloca a bateria, esses elétrons vão começar a se mover no fio. Ok? Vamos lá. Qual seria a velocidade dos elétrons? Em que velocidade? Por exemplo, um fio de cobre que possui essas dimensões. Tem um raio de 0,815 milímetros e é percorrido por uma corrente de 1 ampere. A densidade do cobre foi dada e o número de Avogadro, que é aquela quantidade enorme de átomos por mol, e a massa molecular do cobre também foi dada, 63,5 gramas por mol. Vamos ver. Então, nós temos a corrente, que é dada por aquela expressão, que é a densidade de elétrons, vezes elétron, vezes a carga de elétrons, vezes a área, vezes o volume, vezes a velocidade. A corrente é de 1 ampere, que mais a carga do elétron, nós sabemos, a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é um dado do problema. A área da seção circular, vamos pensar com o fio, na forma de um cilindro, então ele tem uma área da seção reta que é um círculo, e a área π vezes o raio ao quadrado. Bem, aqui nós estamos transformando aqueles 0,815 milímetros em metros. Então, dividimos por 1000. É a mesma coisa multiplicar por 10 a menos 3. E tudo isso ao quadrado, porque o raio é ao quadrado. Bem, essa densidade de elétrons é a mesma da densidade de átomos. A densidade de átomos vai ser a densidade do cobre vezes o número de Avogadro dividido pela massa molecular. Então, juntando tudo isso e substituindo na expressão para a corrente, o que nós temos? E aí a gente isola o V, passa esses termos da densidade vezes a carga vezes a área dividindo, e dividido por isso. Bem, fazendo as contas, chegamos a essa velocidade aqui. Isso daqui 10 a menos 5 metros por segundo, ou 10 a menos 2 milímetros por segundo. Isso é, a velocidade dos elétrons é cerca de 3 centésimos de milímetros por segundo. Isso é menor do que uma lesma, a velocidade dos elétrons num fio de cobre. Incrível, não é? Bem, vamos ver um outro conceito sobre a tensão elétrica, O que é essa tensão elétrica? Então, nós vimos que para ver o movimento dos elétrons é necessário colocar lá uma bateria, uma fonte. Então, esse movimento é dado, então, vem dessa fonte de energia. Tá? Então, essa energia por unidade de carga elétrica, nós chamamos de potencial elétrico. Tá? Agora, se nós tivermos uma diferença de potencial, essa é uma medida que nós temos de um polo positivo para o negativo na bateria. Então, essa diferença de potencial que está relacionado com a energia que os elétrons podem adquirir. Eles vão pegar essa diferença de potencial e transformar na energia de movimento, que é a energia cinética. Então, essa diferença de potencial está relacionada com o trabalho que, vamos dizer, o campo elétrico fez ali no interior do fio sobre esses elétrons, tá?
Então, essa quantidade, a quantidade medida em volts, a tensão elétrica, ela está relacionada com a energia que o elétron adquire por quantidade de carga, né? Então, uma pergunta, né? Qual o significado então de uma bateria que tem uma tensão de 1,5 volt? Então, é bem simples, né? Tendo essa ideia de energia em mente. Então, 1,5 volt significa se uma carga, né, de 1 coulomb passar nessa região que tem essa tensão, essa diferença de potencial, bem, essa carga vai adquirir 1,5 joules de energia. Então a gente está relacionando aí energia com tensão, né? Tensão elétrica. Então a energia que você consegue fornecer para uma certa quantidade de carga, tá? Então, outra questão, né, que surge é sobre esses fios, né, uma corrente elétrica num fio, é a da lei de Ohm. Então, o movimento desses elétrons, ele é bastante obstruído, não é? Até sair de um ponto para o outro, né, para ele se movimentar, nós sabemos que tem um movimento caótico, né, dos elétrons devido à agitação térmica, e os próprios elétrons trombando um com o outro, você tem uma dificuldade para esse movimento. Então nós chamamos essa obstrução, né, esse impedimento à passagem livre dos elétrons de resistência elétrica. Tá, os próprios íons da rede, né, que são fixos, e eles também oferecem um impedimento também para os elétrons se moverem. Tá? Então, essa resistência elétrica, nós medimos no sistema internacional por ohm. Seria a unidade do sistema internacional para medir a resistência elétrica, né? Esse impedimento à passagem, ao movimento dos elétrons. Do que depende, então, essa resistência elétrica? Ela depende das características geométricas, por exemplo, da área e do comprimento, e também do que é feito o material. Então, quanto maior a área, vamos pensar assim, não é? Maior a quantidade de elétrons, né? Se é maior a quantidade de elétrons ou de carga que está passando, isso daí é justamente o inverso, né, da resistência, porque a resistência é a dificuldade dos elétrons de passar. Se eu aumentar a área, eu não vou ter mais elétrons. Então, de uma certa forma, essa resistência é inversamente proporcional à área. Isso, quanto maior a área, menor vai ser a resistência, correto? Agora, quanto maior for o comprimento, se a gente tiver em mente aquela ideia de dificuldade, né, de colisões que o elétron sofre ao percorrer uma certa trajetória, então quanto maior o comprimento, maior vai ser o número de colisões, não é mesmo? Então maior vai ser a resistência. Então a resistência está relacionada diretamente com o comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E a resistividade, vamos dizer, quanto maior for a resistividade do material, maior vai ser a resistência. Também são diretamente proporcionais. De tal forma que a gente pode escrever uma relação entre a área e comprimento e resistividade da seguinte forma: a resistência vai ser dada por a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Essa é uma forma de escrever uma das leis de Ohm. Outra forma da lei de Ohm é relacionando a tensão, né, com a corrente. Então, se você medir uma queda de tensão, né, ou queda de potencial, e a corrente em certa parte do movimento, né, dos elétrons, do fio, bem, essa medida dessa razão vai te dar o valor da resistência elétrica. Essa relação
é conhecida como a lei de Ohm. Então, para certos materiais chamados ômicos, isso daqui é uma constante, essa razão entre a queda de potencial, quando você tem os elétrons em movimento, uma corrente circulando no circuito, dividido pela corrente, você tem um valor que é constante, tá? A inclinação, se você fizer um gráfico dessa diferença de potencial, essa tensão elétrica pela corrente, a inclinação vai te fornecer a resistência elétrica, tá? Essa é conhecida como a lei de Ohm. Então, muitas vezes nós podemos ter no circuito uma série de resistores ligados de diversas formas. Então, uma das formas que nós vamos analisar aqui é resistores ligados em série, isto é, um sucessivamente ao outro, tá? Então, nesse tipo de circuito, o circuito é um caminho para os elétrons, para a corrente percorrer, tá? Então, nesse tipo de circuito, a corrente não é alterada, tá? Porque ela não se divide, a mesma corrente que passa por todos os elementos aqui. Esses elementos resistivos são chamados de resistores, tá? São componentes. E aí o que acontece, Toda vez que a corrente passa por um elemento aqui resistivo, tem uma queda de potencial ou uma queda de tensão, a mesma coisa, diferença de potencial e tensão. Então tem uma queda de tensão aqui, e se a gente somar todas as quedas de tensões, vai fornecer justamente a tensão da bateria. Isso daí está relacionado com a conservação da energia. Então nós podemos escrever para esse tipo de circuito, que é chamado circuito em série, que a soma das quedas das tensões tem que ser igual a quem? A tensão total fornecida pela bateria. Mas nós lembramos da lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? É a relação entre tensão e corrente elétrica e resistência, de tal forma que essa tensão a gente escreve pela lei de Ohm é resistência vezes a corrente. Então, para a primeira queda de tensão, o resistor 1, eu posso escrever de que forma? R1 vezes a corrente, que é a mesma, para todos os resistores, para todo o circuito. Na tensão 2, R2 vezes I, e as R3, na tensão 3, R3 vezes I, e assim sucessivamente. Somo sobre todos, igualo a tensão total, que é a resistência, vamos dizer, em série vezes I. Então, nós podemos escrever, simplificando essas correntes, I, dividindo dos dois lados por I, só ficamos com quem? A resistência em série vai ser igual à soma das resistências. Então, a ideia de resistência em série é trocar todas as resistências do circuito por uma única, tá? Equivalente a todas, tá, ok? Um outro tipo de associação de resistores é chamada de resistores em paralelo. Na resistência em paralelo, o que acontece, a corrente fornecida pela bateria, ela vai ter vários caminhos a percorrer, então ela se divide, tá, ok? Ela vem aqui, tem esse caminho, ela é uma corrente, vamos dizer, 1, que vai passar pelo resistor 1. Aqui pelo resistor 2 vai ter uma corrente 2, e assim sucessivamente. Nesse tipo de circuito, todos estão ligados, todos os terminais desses resistores estão ligados à mesma diferença de potencial. Então todos têm a mesma tensão elétrica. Se fosse medir as tensões de cada um, ia dar sempre o mesmo valor. E esse tipo de circuito, a corrente
né, se eu somar corrente no resistor 1, no resistor 2 e assim sucessivamente, somar até o último, vai nos fornecer a corrente total do circuito. Então, novamente, utilizando a lei de Ohm, né, no lugar da corrente, colocamos a lei de Ohm, lembrando que nesse caso vai ficar o que a corrente é a tensão dividida pela resistência. Então, eu faço para cada elemento, lembrando que a tensão é a mesma em todos os resistores, e de tal forma que eu elimino essas tensões, ficando com a resistência equivalente, o oposto, né? O oposto da resistência, ou né, o recíproco da resistência equivalente em paralelo é igual à soma dos recíprocos das resistências, isto é, 1 sobre a resistência, né? Aí, um exemplo aqui de aplicação, vamos calcular a resistência equivalente desse circuito, é um circuito aí, primeira coisa que a gente tem que identificar, esse é um circuito em série, tá vendo? Está ligado os resistores, um na sequência do outro. Então, queremos também a corrente total, a corrente de cada resistor, a tensão em cada resistor e a potência em cada resistor, Então, nós temos aqui a tensão de 12 volts da bateria, a corrente vai percorrer esse caminho, né? Então, vamos montar uma tabela. Que tabela que é? Aqui na linha de cima a gente escreve, né? É a lei de Ohm, né, pessoal? A diferença de potencial tensão é igual a R vezes I. Está vendo que essas letras, né, da tensão, você tem uma coluna. Aqui o R você tem a coluna, que seria os valores da resistência, e aqui nessa coluna onde está o I, seriam os valores correspondentes das correntes. Então, por resistor 1, a gente sabe, vamos chamar de resistor 1 esse resistor de 4 ohms e esse resistor 2 de 6 ohms. E aqui a tensão total, que é a tensão da bateria. Então, se a gente fosse preencher, ia começar aqui, né, por exemplo, pela tensão total, 12. O que mais? O resistor 1, 4. O resistor 2, 6. Não é? O que mais que a gente pode saber disso, né? Se a gente somar com uma resistência em série, não é, pessoal? 4 mais 6 é igual a 10. Tá? A resistência total vai ser 10. Não é? Como a resistência em série, eu somo. Agora, da lei de Ohm, eu sei que isso, né, que é a tensão, é igual a resistência vezes a corrente. Então, para saber a corrente, não é, pessoal, é só pegar esse 10, passar dividindo aqui, né, 12 dividido por 10. Isso daqui vai dar 1,2. Exatamente. Bem, no circuito em série, nós sabemos que a corrente é a mesma, não é mesmo? Então, aqui eu preencho com quanto? 1,2, que é igual a total. Agora ficou fácil, né? Para saber as tensões, não é só multiplicar essa coluna por essa. Então, vamos lá. Quanto que dá essa coluna por essa? 6 vezes 1,2, 7,2. E 4 vezes 1,2 vai dar 4,8. Beleza, né? Agora, vamos calcular as potências. Potência dissipada por um resistor é dado por R vezes I ao quadrado, né? Resistência vezes a corrente ao quadrado. Isso daqui é chamado de efeito Joule. Então, como nós já temos o valor de resistências de corrente de cada resistor, ficou fácil, né? Então, pega lá aquele valor, resistência 1, vai ser da potência 1, resistência por resistor 1. Resistor 1, 4. Vezes a corrente que passa nele, 1,2 ao quadrado, 5,76. Para o resistor 2 de 6, vai ser quanto? 6 vezes 1,2 ao quadrado, 8,64. A unidade é o watt, tá? Potência é em watt. Tudo bem? Bem, recomendamos fortemente as referências, falamos isso novamente, e qualquer dúvida, mande um e-mail para mim. Meu e-mail é rodriguesrogério@tadominado.com.
Um forte abraço.